Eu recebi essa pergunta aqui da Renata e ela pede a minha opinião a respeito do uso de medicação, como o Monjaro, por exemplo, em pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar, mas que são falsas magras. Eu gravei um vídeo antes desse e aí ali naquele vídeo eu fiz perceber que eu ia dar uma opinião que não seria a melhor opinião, então eu regravei. Nem precisava falar isso, né? Mas, enfim. Vou ser direta aqui, porque no outro também eu tava falando a respeito dos transtornos alimentares e divaguei. Mas eu pensei, teve dois pontos de vista que me fez pensar a respeito da resposta, tá? Porque tem muito profissional que tá usando o Monjaro, que quem usa diz que os pensamentos obsessivos em cima de comida, come, não come, você vai engordar, porque a grande questão do transtorno alimentar é mais ou menos isso. Esses pensamentos, eles ficam enchendo o seu saco o dia inteiro, então é muito difícil da gente aprender e conseguir driblar e silenciar eles, né? Como se, assim, uma maneira perturbada de viver a tua relação com a comida. Não é normal. É como se fosse uma esquizofrenia alimentar, sabe? É muito ruim. Né? Só quem já teve sabe como é que é, né? Então, não é simplesmente, que vontade de comer bombom, nossa, eu ia comer um bombom, comi dois, nossa, eu tive compulsão. Não é assim. É uma coisa extremamente exagerada e o tamanho do chicote que você carrega na tua mão para dar nas tuas costas quando você faz uma coisa que você não queria fazer é enorme. Então, quem tem sabe o que é. Então, talvez alguns profissionais podem estar prescrevendo essa medicação por conta disso. Mas, no caso aqui, tem uma pergunta, parece de Enem essa pergunta que você me fez, né? Que são os detalhes que estão as coisas. O falsa magra. O que seria uma pessoa falsa magra? É aquela pessoa que quando você pega a composição nutricional dela, composição corporal dela, ela é aparentemente magra, mas ela vai ter pouca massa muscular e ela vai ter uma quantidade de gordura maior do que deveria, né? Mas por conta do quê? Por conta da baixa massa muscular. Talvez é uma pessoa que ela é sedentária ou é uma pessoa que não come direito, né? Não come o suficiente ou não come com tanta qualidade quanto deveria. Nesse ponto, é o que faria eu desconsiderar, tá? Mas vamos colocar aqui também que eu não prescrevo, né? Eu não tenho aval, não sou médica, então eu não posso prescrever mais. Eu discordaria dessa conduta. Porque o Monjaro e qualquer medicação que vai agir em outros receptores, como fome, saciedade, etc., ela vai automaticamente, ela tem uma outra ação, que eu não sei se é de queima de gordura, mas eu acho que que tem uma nova aí saindo e que age exatamente nisso, e que, cara, não vai funcionar. Se você é falsa magra, provavelmente esse é o seu diagnóstico, você tem pouca massa muscular. Cara, você já vai perder massa muscular ainda, entende? Então, nesse caso, eu acho que teria o ideal mesmo aí por outro caminho, entende? Então, eu acho que aí os ônus não seriam interessantes. Agora, no caso de uma pessoa que ela já tem obesidade e ela tem transtorno de compulsão alimentar, eu acho que pode ser uma boa medicação, né? A gente pode colher bons resultados disso, quando ela é prescrita da maneira certa e quando também a gente faz o acompanhamento adequado, que seria o quê? Um psiquiatra, um nutricionista e um psicólogo que tem especialização em transtorno alimentar. Porque quem não tem especialização em transtorno alimentar e não conhece esse território, olha, o paciente que tem transtorno alimentar dá um nó no profissional, mas um nó, porque o paciente toma um nó dele mesmo, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando da área psiquiátrica, uma maneira disfuncional de vivenciar a alimentação. E é o quê? É um transtorno psiquiátrico, ou seja, não é frescura, não é maluquice, não é uma coisa que simplesmente você controla com força de vontade. É como falar de depressão, é como falar de transtorno bipolar, é como falar de borderline, é como falar de outras questões que envolvem realmente algo que é além da questão da força de vontade, sabe? Não é só não comer, é só não fazer, é só não pensar em comida, você jura, né? Nossa, resolveu um problema que ninguém conseguiu resolver até agora, né? Então, quem entende, quem tem experiência, quem sabe o que está acontecendo, sabe que é muito mais complexo. Mas o que a gente precisa pensar? Entender, primeiro ponto, é entender o que é um transtorno de compulsão alimentar. Transtornos de compulsão alimentar, eles vêm do transtorno do impulso. Eu acho que a bulimia nervosa também entra nesse ponto, né? Que seria o quê? É o fato de você ter um impulso, sabe? A gente são pessoas movidas pelo impulso.
Então, quando você tem um transtorno de compulsão alimentar, geralmente você é uma pessoa compulsiva, ou seja, não adianta você querer sanar a compulsão alimentar com controle, porque o que mais acontece, e por isso que eu falo que o mais importante é você ter uma equipe multidisciplinar te acompanhando, porque olhos atentos vão ver quando o negócio tá saindo do controle, porque o transtorno alimentar ele migra de um jeito que ele é sutil e ele é muito sorrateiro. Tem que prestar atenção, porque às vezes ele reaparece, ele volta e você acha que você tá muito bem, que tá no controle, tá lindo, maravilhoso. Ou ele vai migrar para uma outra área e você não sabe, você não percebe, você acha que tá tudo bem. Então, por exemplo, às vezes pode acontecer de você parar de comer, mas você vai fazer o quê? Começar a comprar, começar a gastar, começar a jogar, começar a treinar demais e chamar isso de disciplina, né? E o que mais tem, que eu já vi muita gente, a pessoa nem sabe o que tá acontecendo, é a pessoa migrando de um transtorno alimentar pelo outro, tá? Tem até um caso, não sei se é a Miriam Botan, que ela fez isso. Eu não sei se é ela, tá? Mas a Miriam, ela falava muito abertamente da bulimia nervosa dela, é bem interessante até alguns vídeos que eu já acompanhei. Ela conta da bulimia nervosa dela e eu acho que foi ela que começou a migrar o transtorno alimentar e não percebeu. Se não foi ela, é uma outra pessoa, mas isso acontece com muita frequência e esse é o perigo, né? Então, por isso que é um assunto delicado. E às vezes o que vai acontecer é que a gente, nesse desespero de querer tirar a dor, tirar o sofrimento, sanar essa angústia, a gente acha que essa vai ser a solução, porque já que é um transtorno alimentar, ele está relacionado com o corpo e com esse comer, cai um remédio que vai fazer eu parar de comer e emagrecer, nossa, é a solução dos problemas. Não, não é. Às vezes é o começo de você, é uma pá enorme que você já tá no fundo do poço e vão te dar uma pá, na verdade não vão te dar uma pá, vão te dar uma escavadeira pra você ir cada vez mais, em vez de você ir pra cima, em vez de alguém te dar uma escada, vai te dar uma escavadeira e vai te dar ainda, sabe o quê? Um energético pra você escavar ainda mais rápido. Entendeu? Só quem tem experiência com isso sabe como é que é. Eu sei do que eu tô falando. Eu queria muito que fosse fácil, gente. Eu queria muito que fosse fácil, fosse simples esse assunto, falar de obesidade, transtorno alimentar, compulsão alimentar e tudo. Eu queria que fosse muito simples tratar isso, mas não é. E a gente vê que quanto mais a gente foca também, porque poucas pessoas sabem o que é isso, o que envolve essa coisa do emagrecimento. Se for parar pra pensar, eu vou até fazer um outro vídeo a respeito disso, porque eu tô acompanhando uma paciente assim, tá? A coisa mais linda do mundo, né? Eu quero trazer alguns insights que a gente vem tendo juntas, porque vai servir de experiência para muitos de vocês. Porque o falar não pra comida, você acha que é simplesmente falar não pra comida, né? Mas tem muito a ver com identidade, tem um enfrentamento, tem colocar limite no outro. E às vezes quando você não sabe bancar essa pessoa nova que você precisa virar, você dá pra trás. Não é, eu voltei a comer porque é muito gostoso. Não é, não é. Não é. E eu digo mais, né? Eu não quero generalizar. Mas geralmente quando a pessoa tem grandes emagrecimentos, sabe? Quando ela tem muito peso para perder, ou se ela tem um transtorno alimentar, você pode ter certeza que não é só a comida, mas não é mesmo. É o ambiente que ela foi criada, é como ela vivencia a vida, é as pessoas, as relações, é muito mais complexo do que isso. E infelizmente não tem remedicação para isso, né? Tem acompanhamento. E acompanhamento de pessoas que têm experiência. Não adianta querer ficar pegando diquinha aqui de TikTok, como controlar a compulsão, como isso, como aquilo, porque isso é pegar uma pá. Aí sim, aí é uma pá. Você pega uma pá e vai cavando cada vez mais fundo. E você acha que você tá saindo do fundo do poço, né? Mas na verdade você tá entrando mais, sabe? Porque você vai trocar uma coisa pela outra. Então é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, viu, Renata? Mas caso não tenha... Primeiro eu quero agradecer também pela sua pergunta, pela sua sugestão de vídeo. E caso outra pessoa aqui tenha alguma sugestão, queira saber mais, concorda, discorda, não sei. Deixe sua opinião aqui. Então, até a próxima.